Você pode se sentar. Cheio do Espírito Santo como você está. Amém? Enquanto nós adorávamos, eu sentia como se o céu fosse se abrindo, se abrindo, se abrindo, e ficasse como um buraco assim, mais ou menos ao redor da igreja. E na medida em que a gente ia adorando, começavam a subir e descer anjos. É como se a glória de Deus tocasse a terra. E a impressão que eu tinha era como uma visão que o pastor Luiz teve esses dias. Vinha algo do céu e implodia assim, ó. Pum! No bairro, no quarteirão, nas ruas. Algo que Deus está fazendo, começando de uma forma regional. Mas quanto mais nós adoramos a Ele, mais a presença dEle se manifesta, mais a autoridade dEle se estabelece nessa região, mais a glória de Deus se manifesta. E nós vamos ver, sim, pessoas sendo curadas aqui na calçada, passando aqui na frente, passando aqui na frente, passando aqui na frente. Você crê nisso? Diga, eu creio. O título da mensagem de hoje é: a cura é para todos. Diga, a cura é para todos. Você vai repetir isso durante a sua vida quantas vezes for necessário, até que você realmente comece a acreditar. Porque no fundo, às vezes a gente pensa, será que Deus quer curar essa pessoa? Mas a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. E Ele levou sobre si todas as enfermidades naquela cruz. Deus quer curar todas as pessoas. Isso é o que a palavra de Deus afirma. Ele é o Deus que sara. Se eu fosse contar aqui todos os meus testemunhos, eu ficaria a noite toda. Porque eu já vivi muitos milagres. Talvez tenham pessoas que vieram aqui hoje pela primeira vez. Eu não sei quantas pessoas você convidou. Eu convidei 6 pessoas para virem ao culto. Hoje. Só hoje. Talvez tenham pessoas aqui que vieram pela primeira vez, nunca entraram numa igreja. Quanto mais já ouviram o testemunho de ressurreição na minha vida. Mas para você que não conhece, saiba, um dia eu estava morta. É o único caso na ciência mundial de falência múltipla de órgãos por 4 meses, sem nenhuma atividade orgânica, mantida por máquinas, sem ir a óbito. O Conselho Mundial de Nefrologia afirma que rins parados há 2 meses nunca mais vão funcionar. O meu rim ficou parado 4 meses, numa falência anúria, ou seja, 100% de falência, sem uma gota de urina. Eu sei o que é viver o sobrenatural. Eu tive 2 paradas cardiorrespiratórias de 18 minutos. Eu sei o que é viver o sobrenatural. Eu tive encurtamento de laringe, atrofia de prega vocal, com laudos dizendo que nunca mais eu ia falar normalmente, ou que muito menos cantar. Eu sei o que é viver o sobrenatural. Eu tive uma miopatia multifatorial aguda, que é uma enfermidade que dá em toda a musculatura do corpo quando você está num leito de UTI por muito tempo em coma. Atrofiou meus braços, minhas pernas, minhas mãos. Eu contraí uma superbactéria multiresistente que não tem cura, chamada KPC. Mesmo estando com uma sepse, com infecção generalizada, ainda contraí a KPC. Eu sei o que é viver o sobrenatural. E quando eu digo que Jesus Cristo é real, que o Evangelho não é uma utopia, que o Deus da Bíblia é real e tudo que Ele fez, Ele faz hoje. Eu sei o que eu estou falando. Ontem o pastor Rafael ministrou na live sobre a cura pela unidade. E me fez lembrar muito do meu testemunho, porque uma das coisas mais fortes que me marcou quando me contaram o que acontecia enquanto eu estava em coma, é que tinha um relógio de oração, uma corrente de oração de 24 horas, se espalhando pelo Brasil, pelo mundo, e pessoas que nunca me viram na vida, foram comovidas pelo Espírito Santo por compaixão, profunda compaixão, e elas iam se inscrevendo e iam orando. Houve um espírito de unidade, houve uma unidade tão sobrenatural, de diversas denominações.
Era como se Deus estivesse mostrando: olha o que acontece quando vocês se unem. Os mortos ressuscitam. Isso é muito forte, queridos. Deus está produzindo essa unidade. Deus está produzindo essa unidade exatamente pelo tempo que nós estamos vivendo, a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele não vem encontrar uma noiva espalhada, dividida, segmentada, retalhada. E apesar de ter uma vida com tantas experiências sobrenaturais, eu luto todos os dias para crer. Eu luto todos os dias para crer. Alguma vez você já teve a sensação de que você está fazendo tudo certo, mas as coisas não fluem, a cura não vem, a resposta não aparece, e você fala: mas eu estou jejuando, ou eu estou tentando. Eu vou ao culto, eu leio a Bíblia, parei de beber. Às vezes a gente acha que simplesmente parar de fazer algumas coisas erradas, a gente já não está pecando mais, mas a Bíblia diz que pecado também é não fazer o que você deveria fazer. Abra sua Bíblia em João no capítulo 14, porque Jesus fortaleceu os discípulos naquele dia e Ele vai fortalecer você nessa noite. Por que não vivemos a cura que é para todos? Todos enfrentamos um grande obstáculo: a incerteza, a dúvida, a incredulidade. Mas Jesus, naquele momento, disse para os discípulos: não deixe o coração de vocês ficar perturbado. Versículo 1. Não sejam dominados pelo medo. Creiam em Deus, creiam também em mim. Os discípulos estavam tomados pelo pavor, porque Jesus tinha acabado de compartilhar com ele as agonias que ele ia viver e o fato de que ele ia ser levado para o Pai. E os discípulos: meu Deus, como a gente vai ficar aqui sem Jesus? Ele criou problema com um monte de gente, vai embora e vai deixar a gente aqui sozinho. Vão matar a gente. Você já sentiu medo alguma vez? E se o dinheiro não entrar na minha conta? E se esse mês eu não conseguir? E se Jesus não me ouvir? E se Ele não curar esse câncer? E se Ele não salvar a minha família? O medo oprime a sua fé de uma tal maneira que até mesmo o crente mais fervoroso, quando ele está em pânico, ele começa a duvidar de Deus. Naquele momento, Jesus olhou para os discípulos e viu que eles estavam com medo. E Ele disse: na casa do meu Pai tem muitas moradas, muitos aposentos. Se não fosse assim, eu já tinha avisado vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês. Ou seja, não deixa a situação que está acontecendo agora contaminar o teu coração, dominar o teu coração, porque eu quero ensinar vocês a deixar que a eternidade governe as suas emoções. Eu estou indo para um lugar onde eu vou preparar lugar. Olha para a eternidade, que esse medo vai embora. E se eu for e preparar lugar, eu voltarei e levarei vocês para mim, para que estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí Tomé: Senhor, nós não sabemos aonde vais. Como então podemos saber o caminho? E Jesus diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida.
Jesus se manifesta poderosamente onde Ele é adorado de todo o coração. Você quer viver curas sobrenaturais e milagres no seu corpo, na tua alma, na tua saúde mental, você tem que trazer Jesus para a tua história. Por isso nós adoramos, e Ele vê a pureza do nosso coração, a paixão do nosso coração, e Ele vem, e então Ele cura. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Então Filipe falou: Senhor, nos mostra o Pai e isso nos basta. Já que você vai para o Pai, então mostra o Pai logo para a gente. E a gente não vai ter medo de ficar sozinho. Medo de ficar desamparado. Até porque eles já tinham tido experiências até então, onde eles viam Jesus expulsando demônios, eles viam Jesus curando muitos enfermos. Aonde Jesus estava havia cura, amém? Jesus está aqui. Mas algumas vezes eles tentaram fazer igual e não deu certo. Então Jesus disse: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Então como você pode dizer, mostra-nos o Pai? É muito difícil às vezes compreender a revelação da palavra de Deus quando você está dominado pelo medo. Talvez algumas pessoas, e por isso nós intercedemos tanto por você, talvez algumas pessoas estão aqui ouvindo a mensagem nesse momento e pensando no pânico que elas estão de quando chegar em casa. Eu vou chegar em casa, meu marido vai ter bebido, eu vou chegar em casa, meu filho não vai ter chegado ainda, eu vou chegar em casa e talvez eu ainda não tenha como pagar aquela conta. E você passa muito mais tempo preocupada ou pensando em tudo que pode dar errado, e os teus pensamentos parece que estão militando contra a revelação da palavra de Deus que quer alcançar o seu coração. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário. O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Será que hoje você pode dizer isso? O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. De novo. O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. De novo. O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Aleluia! Creio em mim. Quando eu digo que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então Jesus disse, ou pelo menos creiam por causa das obras que eu faço. Deus quer te dar experiências sobrenaturais. Porque Ele tem prazer em produzir fé, não só pelo que Ele diz, mas pelo que Ele faz diante dos teus olhos. Mas você tem que querer isso. Você quer? Você quer mesmo? Nós temos que começar a desejar mais as coisas espirituais do que as coisas naturais. Porque às vezes eu vejo campanhas de prosperidade onde as pessoas têm uma euforia na hora de responder uma pergunta como essa, que na hora que eu digo, você realmente quer, eu não sinto a mesma empolgação. Por que será? Mas na hora que a gente pede pelo milagre, a gente fala, não, Deus, mas eu tenho fé. A gente acha que está enganando quem? A fé é a certeza daquilo que eu espero e a convicção daquilo que eu não vejo, mas essa fé é construída pelo ouvir a palavra e a palavra de Deus, mas eu estou dando ouvido às coisas do mundo. Às vezes eu tenho mais amizade com as coisas do mundo. Às vezes eu tenho mais prazer com as coisas do mundo. E na hora que eu quero viver uma cura sobrenatural, eu olho e digo, cadê minha fé? Não, eu tenho fé, eu tenho fé.
Mas Jesus está dizendo que se você tiver fé, tudo o que você pedir ao Pai no nome dele, ele fará. Como nós precisamos crescer. Como nós precisamos crescer. Então Jesus fala naquele momento para Filipe: olha para as obras que eu fiz. Se você não crê que o Pai está em mim, olha para as obras que eu fiz. Se você não crê no que eu estou falando, olha para as obras que eu fiz. Então eu digo a verdade a vocês, versículo 12: aquele que crê em mim, veja isso, fará as obras que eu tenho realizado e fará coisas ainda maiores, porque eu estou indo para o meu Pai. E olha o que ele diz no final: vocês querem que eu fique aqui? É como se ele estivesse dizendo isso. Vocês querem que eu fique aqui, mas eu estou indo para o Pai, para que tudo que vocês pedirem em meu nome, eu faça. Eu estou indo para o Pai e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E não por acaso, logo em seguida, ele fala que vai enviar o Espírito Santo. Segue só mais 3 versículos. Se vocês me amam, me obedeçam. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, o auxiliador. Algumas versões falam advogado. Aquele que vai ser o defensor de vocês. Aquele que vai construir o entendimento espiritual de vocês. Para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. Os discípulos tinham muita dificuldade em compreender algumas coisas, porque eles ainda não estavam cheios do Espírito Santo. E às vezes a gente não consegue entender algumas coisas, porque a gente não está cheio do Espírito Santo. Mas quem crer, fará o que ele fez, fará o que ele faz, e coisas ainda maiores. Nessa noite eu quero te perguntar: qual é a raiz da sua incredulidade? Naquele dia, eles não creram porque eles estavam com muito medo, ou eles estavam com dificuldade de crer porque eles estavam com muito medo. O que vai ser de nós? Nós estamos vivendo um momento de medo. Primeiro mundialmente pela pandemia, agora nacionalmente por causa das eleições. O que vai acontecer? Como que vai ser? Sim ou não? Mas qual é a decisão que a gente toma todos os dias? Deixar esse medo começar a criar raízes, deixar esse medo começar a virar uma fobia, deixar esse medo começar a dominar você, deixar esse medo fazer você começar a falar para as pessoas a sua preocupação, e aí você já se encosta com um monte de gente medrosa também, aí elas também começam a te falar um monte de coisa. Ou você está dizendo: não, eu vou decidir por aquilo que é eterno, por aquilo que é sobrenatural. Eu vou decidir por aquilo que eu creio, pela convicção do que eu espero, mas eu não vejo, e por Jesus, que é o caminho, é a verdade e é a vida. Quanto mais envolvidos com as coisas do mundo, mais a gente começa a criar uma ilusão de que a política é o caminho, de que a ciência é a vida. E a gente começa a apoiar nossas convicções em coisas e pessoas e situações e aprovações. Os discípulos eram como nós. Por isso Jesus falou: olha, eu sou o caminho. Eles estavam diante dele e não tinham entendido isso ainda. Era como se ele dissesse: eu sou um lugar, eu sou um processo. E eu sou um destino. Você não precisa de mais nada. Tudo se fez a partir dele.
e tudo se refaz a partir dele, quantas vezes for preciso. Eu vou citar apenas 3 inimigos da tua fé. Primeiro, o medo. Segundo, a soberba. Não, eu já sei. Não, eu já conheço. Não, eu ando com ele. Um pouquinho antes desse texto, Pedro vira para Jesus e fala: Jesus, estou pronto para morrer por você. Tem certeza, Pedro? Eu nunca vou receber o que eu acho que eu já tenho. Hoje eu li um texto de um pastor que eu sigo, e ele, aqueles posts cajadada assim, sabe? Aí ele escreveu assim: existe uma grande diferença entre uma pessoa que prega a palavra de Deus e um Deus que prega a palavra. O que ele quis dizer com isso? Que às vezes a gente acha que nós vamos usar do conhecimento das Escrituras para continuar nos colocando como deuses da nossa própria vida. Agora que eu tenho fé, Deus vai fazer tudo o que eu quero. Então Ele é Deus ou você? Isso é soberba. Para que eu tenha a fé que agrada a Deus, eu tenho que crer que Ele é o galardoador, Ele é o recompensador, dele vem o projeto original, é a vontade dele que se sobrepõe sobre a minha. Então vocês percebem que a nossa fé tem que ser purificada, o nosso coração tem que ser purificado, para que essa fé sobrenatural que faz o que Jesus fazia e coisas ainda maiores comece a ser brotada dentro de nós. O terceiro inimigo é o amor pelas coisas do mundo, é a amizade com o mundo. Quanto mais eu deixar que a mentalidade do mundo me domine, menos eu vou compreender a fé sobrenatural que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Lá em Marcos 9, quando os discípulos tentam expulsar o demônio de um menino, e falam: Jesus, a gente tentou, mas não saiu. E ele disse: esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. O que ele estava querendo dizer? Quebrantamento, santificação, humildade. Então peraí, então não é só encher o peito assim diário e falar em nome de Jesus. Não é. Não adianta ter uma vida cheia de milagres. Eu tenho que negar a mim mesma todo dia e ir para a cruz. E dizer: Senhor, não me deixa ser dominada pelo medo, pela insegurança, pelas incertezas. Pai, me ajuda a escolher por aquilo que é eterno, por aquilo que é santo. Eu preciso ouvir a palavra, até que eu comece a crer de forma sobrenatural, sem nem 1% de dúvida diante das situações. Senhor, eu preciso do Teu Espírito Santo. Sem o Teu Espírito Santo eu não consigo ter esse aperfeiçoamento, essa santificação. Então você vai ter que todos os dias buscar o Espírito Santo. Espírito Santo, fica comigo. Espírito Santo, fica comigo. Você é o conselheiro. Espírito Santo, a pessoa mais importante dessa terra. Espírito Santo, enche-me. Espírito Santo, desconstrói as coisas que o mundo colocou dentro de mim. Quantas pessoas eu encontro todos os dias que são dominadas por um pessimismo e um pânico. Tem pessoas que até quando estão sendo abençoadas, elas pensam assim: gente, está bom demais para ser verdade, vai acontecer algum desastre. Já conheceu alguém assim? Eu conheço várias pessoas. E muitas vezes eu estou ministrando a vida da pessoa está mudando. E ela não está acostumada com isso, está tudo mudando. Aí ela fala: tá estranho.
Tá estranho, vai acontecer alguma coisa muito ruim. Mas o que é isso? É a construção de uma mentalidade viciada de uma vida inteira e de repente que você aprendeu com sua mãe, que aprendeu com sua avó, que aprendeu com sua bisavó. Jesus estava ali com discípulos, cada um com a sua história, cada um com as suas raízes de incredulidade. E ele falou assim: creiam em Deus e creiam em mim. E ponto final. Eu quero viver o que Jesus falou para eles. Há muito tempo eu tenho orado por isso. Eu sonho em ver os mortos ressuscitando. E eu vou viver isso ainda. Mas eu sei que começa em mim. Fala, começa em mim. O avivamento não acontece com uma pessoa avivada pregando. O avivamento acontece quando todo o povo está avivado numa mesma fé, num mesmo espírito, com o mesmo coração, com o mesmo clamor, com a mesma busca, com o mesmo quebrantamento, amando uns aos outros. Vocês viram que Jesus logo em seguida fala: ama uns aos outros, porque o amor nos santifica. Ama uns aos outros, que você vai começar a quebrar esse egoísmo, você vai parar de pensar só em você. Ama uns aos outros e a sua fé vai ser purificada. Ama uns aos outros e você vai ter compaixão para orar pelo perdido. Quando Jesus fala: se vocês crerem, farão coisas como as que eu fiz, ele não está falando só sobre milagres, não. Jesus lavou o pé dos discípulos. Jesus deixou de comer e beber para conversar com a mulher samaritana. Jesus naquela cruz, depois de ser traído por todo mundo, ele falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Mas quando ele fala: vocês não farão coisas como as que eu fiz, a gente só quer andar sobre as águas. Ô Pai, eu quero. Farão coisas como as que eu fiz, e ainda maiores. Chega de escolher só uma fatia do Evangelho para você viver, porque com Jesus é tudo ou nada. Para as pessoas que precisam de o impacto de uma imagem, eu mandei para mandar 4 fotos só para mostrar para vocês. Se você tem dificuldade de ver imagens muito fortes, você não olha, ok? É só para que as pessoas que nunca viram esse testemunho, ouviram e esqueceram, entendam que Deus não muda. Essa não foi a única vez que eu fui para uma UTI. Eu tenho vários testemunhos. E eu estava compartilhando com o pastor Rafael numa ministração que eu fiz esse fim de semana, que uma pessoa manifestou o demônio falava: já tentei te matar várias vezes. E a gente vai, tentou mesmo. Eu falei para ele: mas você não tem autoridade para isso. Gostaria de colocar aquela primeira imagem quando eu estou em coma ainda. E por quê? Porque quando eu vejo essa imagem, eu sou ministrada. E eu digo: 3 milhões de reais de antibiótico e plano de saúde não me tirou daquele leito. Os melhores médicos desse país não me tiraram daquele leito. Existe um Deus sobrenatural. E todas as vezes que os pastores iam até o leito da UTI, começavam a dizer: eu amaldiçoo essa bactéria em nome de Jesus. Eu repreendo o espírito de morte em nome de Jesus. Eles estavam usando a autoridade do nome que está sobre todo nome. A
A enfermidade era avassaladora, não existe ninguém. E eu conversei com muitos médicos, queridos. No meu livro, no meu documentário, tem laudos, depoimentos médicos, especialistas, presidente do Conselho de Infectologia do Rio de Janeiro. Não tinha solução. Uma pessoa com falência múltipla de órgãos morre em 48 horas no máximo. Só que alguém chegou lá e disse: eu proíbo agora o espírito de morte, em nome de Jesus. E eu profetizo que ela não vai morrer, 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 ela não vai morrer. E quando eu saí daquele hospital, eu estava de cadeira de rodas, sem falar, toda atrofiada. E disseram: você não vai falar, você não vai andar. Mas o Espírito Santo de Deus me enchia naquele lugar e dizia: eu te restaurarei por completo. A voz do Pai vibrava no meu coração. E mesmo sem conseguir falar, sem conseguir me mexer, toda paralisada, eu fechava o olho e eu via continentes, países, tribos, nações. E Ele dizia assim: te enviarei por toda a terra para que você diga quem eu sou e o que eu fiz na sua vida. Não tem explicação. Eu fiz 5 meses de fisioterapia apenas para reaprender a andar. Não fiz fono. Durante 2 anos preguei em vários países e no Brasil inteiro com a barriga aberta. Uma fístula enorme, meu estômago ficava para fora. E eu usava uma cinta e ia pregando e eu falava: Deus, enquanto o Senhor cura as pessoas, faz essa cura passar por mim e fechar essa fístula, uma bolsa de colostomia. Os médicos falavam: não vai fechar, não fecha. E eu dizia: aquele que começou a boa obra é fiel. Eu decido crer, 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 eu decido crer. Eu não sei se mostrou as outras imagens. Mostrou, Madá? Põe de novo para mim, por favor. Primeira vez que tentaram me colocar de pé, mas não sei se dá para vocês verem, a minha perna ficou como de um paraplégico, como quando fica só o ossinho, perdeu toda a musculatura. Pode ir passando. Lesão cerebral depois das 2 paradas, revertida pelo poder da oração. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Durante essa enfermidade eu estava grávida. Depois você procura os livros e conhece a história com mais detalhes. Mas eu conheci meu filho, ele já tinha 5 meses. E nós vivemos uma história de milagre poderosa até os dias de hoje. Você ainda acha que o milagre que você precisa é grande demais para a sua fé? Naquele mesmo texto que eu mencionei, que os discípulos tentaram libertar o rapaz, Jesus foi lá e libertou. O pai do menino disse: se você puder, liberta meu filho. Ele falou: se eu puder? Tudo é possível ao que crê. E o pai dele disse o quê? Me ajuda a ter mais fé. Eu creio. Me ajuda a vencer a minha incredulidade. Imediatamente Jesus libertou o garoto. E ele foi curado. Porque naquele momento o pai disse: eu me humilho para dizer que eu preciso de ajuda. Me livra da minha incredulidade. Seja ela pelo medo, pelo orgulho, pela soberba, pela frieza, pelo pecado. E obviamente, depois de ver a cura do filho, Jesus disse: creia pelo que eu faço, certamente ele foi tomado. E nunca mais duvidou. Como depois do que eu vivi, eu também não consigo duvidar mais. Você pode ficar em pé no seu lugar. Jesus, Jesus, Jesus.
Eu creio, Jesus. Me ajuda a vencer a minha incredulidade. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Talvez eu falhei por falta de entendimento. Talvez eu falhei porque eu ainda não estou cheio do Teu Espírito Santo. Talvez eu falhei porque realmente sou falho. Mas me livra da incredulidade. Muitas pessoas têm medo de se lançar na fé e se frustrar. Medo de crer e não acontecer. Eu já fui estéril. Eu sei o que é clamar, clamar, clamar por anos e receber uma palavra de que você não pode ter filhos. Chega uma hora você não quer mais clamar porque você está cansado de clamar e não acontecer, e você fala, daqui a pouco eu vou começar a duvidar de Deus, eu não vou pedir mais. É melhor eu começar a me conformar. Já se sentiu assim? Não vou mais pedir sobre isso. Talvez não seja a vontade de Deus. E você começa a dar espaço para a incredulidade entrar no teu coração, e você começa a se esfriar, e você começa a se fechar, porque o teu medo de sofrer é maior do que a tua vontade de experimentar o sobrenatural de Jesus Cristo. Mas eu quero te dizer que Jesus não vai te decepcionar como as pessoas fizeram. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Se hoje você puder pedir por algo sobrenatural, o que você pediria? A cura não é só da enfermidade, apesar que a enfermidade não é só também. Eu sei o que é depender de uma cura para viver.